Existe uma força invisível que aproxima duas trajetórias quando um processo de expansão espiritual precisa acontecer. Esse encontro não chega de forma suave. Ele movimenta as águas internas, desenterra memórias adormecidas e expõe feridas emocionais que, até então, estavam ocultas sob camadas de adaptação e sobrevivência. Há um impacto imediato, um choque emocional que dissolve máscaras sociais e revela aspectos profundos da psique humana. Você está vivendo essa experiência? Então, fique aqui comigo. Olá, queridas almas! Sejam todos bem-vindos a este canal. Hoje vamos conversar sobre conexões inevitáveis. A mente humana, condicionada por séculos de narrativas românticas, tende a interpretar esse tipo de encontro como algo sublime. Um destino inevitável, um amor perfeito, almas gêmeas ou chamas gêmeas, designadas por uma ordem superior. Mas quando a relação não se sustenta, o discurso muda. Surge a sensação de injustiça ou até a crença em interferências externas negativas. No entanto, percebo na experiência prática, tanto vivenciada por mim, quanto observada nos anos de acompanhamento terapêutico de inúmeras pessoas, que essas conexões exigem uma compreensão mais profunda para fazerem sentido de fato. O que se desenrola a partir do encontro de duas pessoas vai muito além de rótulos românticos ou espirituais. Não se trata de destino no sentido idealizado, mas de um processo estruturado sobre três pilares fundamentais: despertar espiritual, cura emocional e expansão da consciência. Esses pilares são ativados pela carga emocional que cada indivíduo carrega, crenças limitantes, traumas, padrões inconscientes e pendências internas que nada têm a ver necessariamente com missões elevadas ou romantização espiritual. Compreender essa dinâmica é o primeiro passo para interromper o sofrimento desnecessário. A dor não está no encontro em si, nem na ruptura, mas na resistência em enxergar o que ele revela. Por trás dessa experiência existe uma mecânica invisível que rege a intensidade do vínculo, impactando diretamente o sistema nervoso e desencadeando respostas emocionais profundas. Uma forma clara para entender essa dinâmica aparece no princípio conhecido como espelhamento, ou, de acordo com Carl Jung, o conceito de projeção, que é a ideia de que tendemos a perceber nos outros aspectos que, de alguma forma, também existem em nós, sejam qualidades, feridas emocionais ou padrões inconscientes. A psique humana, composta por consciente, inconsciente e ego, projeta no outro tudo aquilo que foi reprimido ao longo da vida. Como já foi observado por Carl Jung, aquilo que não é conscientizado passa a conduzir a vida e, frequentemente, é interpretado como destino. No início, esse encontro costuma gerar uma sensação intensa de completude, como se um vazio existencial tivesse sido preenchido. Há encantamento, conexão imediata e uma percepção de reconhecimento profundo. No entanto, com o tempo, especialmente diante de rupturas ou afastamentos, essa percepção revela-se distorcida. O que antes parecia luz passa a refletir sombras. Nesse momento inicia-se o verdadeiro espelhamento. Aquilo que incomoda no outro é, na verdade, um reflexo de conteúdos internos não aceitos. Surge então a tendência de exigir mudanças neste outro, de culpabilizá-lo, de responsabilizá-lo pela dor. Mas o outro não é a causa, é o espelho. É o mensageiro de uma verdade emocional que foi negada por muito tempo. Sentimentos como rejeição, abandono, traição, injustiça e humilhação emergem com força. A reação mais comum é o confronto, a acusação, o afastamento defensivo, o bloqueio
ou a cobrança. Isso acontece porque não se compreende que essa conexão não veio para trazer estabilidade ou conforto, mas para desestruturar padrões cristalizados que eram confundidos com equilíbrio. Esse processo não se limita ao campo afetivo. Ele reverbera em todas as áreas da vida: relações familiares, amizades, carreira, finanças e até na forma como a pessoa se percebe. O encontro atua como um catalisador de transformação total. Quando há abertura para olhar para dentro, inicia-se um movimento de autoconhecimento. É nesse ponto que muitos entram no que se chama noite escura da alma, um período de profunda desestruturação interna. Aquilo que sustentava a identidade começa a ruir, revelando que grande parte da construção pessoal estava baseada em condicionamentos e padrões herdados. A sabedoria está na redefinição deste processo e na rendição a esta jornada. Permitir a desconstrução do ego condicionado é essencial para que algo mais autêntico possa emergir. O despertar que um indivíduo ativa no outro pode provocar mudanças drásticas, como rompimentos profissionais, perdas materiais, alterações de propósito e até mesmo manifestações físicas no corpo, ou seja, doenças, e até mesmo doenças graves. E novamente a tendência é culpar o outro ou questionar a própria vida. Mas este movimento não é causado pelo outro. Ele apenas revela o que já estava desalinhado. Resistir a isso é prolongar o sofrimento. Aceitar a quebra dos condicionamentos é o primeiro passo para sair de ciclos repetitivos e padrões kármicos. Ao observar relacionamentos passados, muitas pessoas percebem que os padrões já estavam presentes. Vínculos baseados em apego, dependência emocional e instabilidade e dor. A diferença é que, neste encontro específico, houve uma consciência suficiente para enxergar além da superfície devido ao movimento de ruptura brusca. Isso dissolve a ideia de vitimismo e de destino inevitável em relações disfuncionais. A responsabilidade retorna para o indivíduo, trazendo a possibilidade real de transformação. A cura acontece quando as crenças limitadoras e os padrões condicionados são vistos e reprogramados. A ferida emocional é integrada, visto que este tipo de conexão inevitável sofre a brusca ruptura, e é neste momento que ocorre a ruptura de partes do ser, o tornando fragmentado. Mas não somente aqui. No passado, de todos os envolvidos neste tipo de conexão, já ocorreu este tipo de fragmentação do ser, que ocorre nos seus quatro pilares internos: o mental, o emocional, o espiritual e o material. Quando isso ocorre, esta compreensão, a dor diminui, a saudade perde força e a necessidade de união deixa de ser compulsiva. Contudo, não é o suficiente para a cura verdadeira. Enquanto houver apego intenso, idealização ou sofrimento constante, o processo ainda está em curso. E até mesmo quando o ser está operando através do mental, se sentindo mais tranquilo diante das circunstâncias, tendo saído de um estado emocional muito desafiador, ainda não é o final dessa história. O processo continua em curso. É fundamental compreender o mecanismo do magnetismo emocional. A atração não acontece por acaso. Ela é gerada pelas feridas. Nestes casos, frequentemente, observa-se uma dinâmica entre um perfil empático, que aprendeu a se anular para ser aceito, e um perfil com traços narcisistas, que busca validação constante para sustentar sua própria estrutura. Da mesma forma, há padrões como o da pessoa com ferida de rejeição, que se apega intensamente.
e o perfil evitativo, que teme perder sua autonomia, mas se sente abandonado. Essa dança cria uma tensão constante entre aproximação e afastamento. A sensação de querer correr atrás, de não conseguir soltar, de sentir que já conhece este outro, até mesmo de outras vidas, muitas vezes não é espiritual, é neurológico. É o reconhecimento de um padrão de trauma, não de uma conexão elevada. Confundir intensidade emocional com profundidade amorosa é um erro muito comum, que gera grandes desafios na vida durante muitos anos. Relações baseadas em ativação constante do sistema nervoso são exaustivas e podem comprometer a saúde mental, emocional e física. Um relacionamento saudável, mesmo que passe por desafios, evolui para a estabilidade, segurança e respeito mútuo. Quando há apenas ciclos de dor, afastamentos, bloqueios e instabilidade, não se trata de um vínculo consciente ou equilibrado. Essas conexões inevitáveis, frequentemente chamadas de chamas gêmeas, na prática se mostram como relações altamente desreguladas e desgastantes. Não representam necessariamente um estágio elevado de consciência ou uma união espiritual madura. Em muitos casos, trata-se de vínculos baseados em padrões profundos que podem ser compreendidos como contratos ou pactos inconscientes, que precisam ser vistos, aceitos e liberados. Quando ambos os envolvidos utilizam essa experiência para evoluir, mesmo que sigam caminhos separados, há transformação real. Surge respeito, alinhamento interno e mudança concreta na vida de cada um. A partir das mudanças concretas na vida de cada um, é possível investigar com mais clareza e neutralidade se existe de fato uma conexão mais profunda, não baseada em carência ou projeção, mas em consciência, verdade, estabilidade energética. Ainda assim, é importante compreender que conexões espirituais genuínas não dependem necessariamente de união física. Elas se sustentam em níveis mais sutis de consciência. Por isso, torna-se essencial manter uma investigação interna rigorosa. O autoconhecimento e a autoconsciência são as únicas ferramentas capazes de impedir que o ego espiritual crie novas ilusões. Mas para se atingir uma condição de autoconhecimento e autoconsciência suficiente para impedir este ego espiritual e essas novas ilusões, é preciso retirar do caminho as crenças, os traumas, os bloqueios emocionais, os pactos e contratos que, porventura, ainda se encontram pendentes na estrutura do ser. O verdadeiro trabalho está em aprender na prática a diferenciar intuição de trauma. Isso é fundamental. Muitas vezes, a pessoa até tem realmente uma intuição, mas, a partir desta intuição, ela utiliza os seus traumas para decodificá-la. E então tem ações mal direcionadas, atitudes ou reações que são muito intensas e muitas vezes colocam todo o processo a perder. Observar os próprios padrões, regular o sistema emocional e construir uma base interna sólida é extremamente necessário. Só assim é possível transformar esse tipo de encontro no que ele realmente é: uma oportunidade profunda de despertar, de cura, de expansão, de evolução. Ao aprofundar esse processo de autoconhecimento e desconstrução dos padrões internos, torna-se essencial compreender que o despertar espiritual, tão frequentemente associado a essas conexões intensas, não acontece da forma como a mente costuma idealizar. A abordagem de Adyashanti, um mestre iluminado do Advaita Vedanta, oferece um ponto de continuidade importante para essa compreensão.
Diferente das narrativas que associam o despertar a experiências extraordinárias ou estados elevados permanentes, ele aponta para algo muito mais simples e, justamente por isso, mais desafiador. Reconhecer aquilo que já está presente naquele momento do despertar, antes de qualquer esforço, de qualquer busca ou de qualquer construção mental. Dentro do contexto dessas conexões que desestruturam a vida, muitas pessoas têm em algum momento um vislumbre de clareza. É como se, por instantes, percebessem que não são apenas suas histórias, seus traumas ou suas identidades condicionadas. E é disso que ele está falando. Surge um espaço interno de silêncio, presença e consciência, mesmo que muito rápido. Esse reconhecimento pode ser profundamente impactante e muitas vezes é confundido com a chegada a um estado definitivo de despertar ou compreensão e cura deste processo. No entanto, assim como já observado anteriormente na dinâmica do ego e das projeções, a mente possui uma habilidade sutil. Ela se apropria da existência. Ela transforma um vislumbre em conceito, uma percepção em identidade. E é nesse ponto que nasce uma das ilusões mais comuns nesse caminho. Acreditar que entender profundamente algo é o mesmo que ter integrado essa verdade, ou seja, ter feito a cura. Esse tipo de clareza, quando permanece apenas no campo mental, sustenta um despertar parcial. A pessoa compreende, nomeia, organiza, pode até afirmar que está vivendo em plenitude, paz, leveza e tranquilidade. Mas na prática, continua reagindo a partir dos mesmos padrões emocionais. Mas o que acontece é a minimização das feridas que antes estavam gritantes, pois antes existia um mecanismo de defesa muito forte, mas que agora já está mais abrandado. E isso confunde, fazendo com que a pessoa acredite ter chegado no estágio de cura quase que definitiva. Ou seja, a separação ainda existe, apenas está mais refinada. É aqui que se revela uma transição essencial, que complementa tudo que foi abordado anteriormente: o deslocamento do despertar da mente para o coração. Processo extremamente necessário. Um caminho muito curto, mente até o coração, mas que parece ser extremamente longo quando se vai efetivamente trilhá-lo. E quando se fala em coração, não se trata de emoção, no sentido comum, ou de sentimentos, nem de sensibilidade, ou intuição, ou eu sinto isso. Trata-se de uma abertura mais profunda, onde a separação começa de fato a se dissolver, não como ideia, mas como experiência direta. A vida deixa de ser interpretada à distância e passa a ser vivida sem as barreiras internas que antes filtravam, ou melhor, bloqueavam tudo. Nesse estágio, algo muda qualitativamente. A clareza deixa de ser apenas uma compreensão e passa a ser uma vivência, uma atitude constante do dia a dia, que se torna até mesmo mecânica. Surge uma presença mais integrada, acompanhada muitas vezes de um tipo de amor que não depende de reciprocidade, de validação ou de condições externas. Não é o amor carente que busca completar algo, é uma abertura natural à realidade, assim como ela é. Um estado de presença, de segurança e de confiança profunda. Essa distinção é fundamental para não confundir os processos. Muitas das conexões intensas descritas aqui anteriormente ativam aberturas reais, mas isso não significa que houve integração. Pelo contrário, em muitos casos, houve ruptura e fragmentação.
E essas experiências apenas iniciam um processo que ainda precisa atravessar camadas profundas do ser. Outro ponto essencial é compreender que o despertar não é um evento único e final. Ele ocorre em camadas. Cada percepção pode parecer completa, gerando a sensação de cheguei lá. No entanto, com o tempo, novas estruturas mais sutis do ego são reveladas, muitas vezes justamente através de novas relações, desafios ou até recaídas nos mesmos padrões com a mesma pessoa. Isso reforça algo central em tudo que foi exposto. O amadurecimento espiritual não está em acumular experiências ou sustentar estados elevados, mas em permitir que esta clareza atravesse todas as dimensões da vida: corpo, emoções, pensamentos, relações, escolhas práticas e também movimentos espirituais. Dessa forma, aquela conexão que inicialmente foi interpretada como um destino, romance ou missão espiritual, começa a ser vista com mais lucidez. Ela não foi o fim do caminho, foi o gatilho de um processo muito mais amplo, que está dando então o seu início, a sua partida. A perspectiva apresentada aqui aponta algo direto e ao mesmo tempo exigente. Qualquer tentativa da mente de alcançar o despertar já nasce de uma ilusão. O verdadeiro movimento está na honestidade interna, na capacidade de observar sem filtros, onde ainda há apego, projeção, dor e separação, fragmentação do ser, sendo sustentados. E é justamente nesse olhar simples, profundo e desarmado que tudo começa a ser reorganizado. O despertar deixa de ser uma ideia, um lugar a ser alcançado, uma narrativa ou um rótulo espiritual, e passa gradualmente a se tornar uma realidade vivida. Para tornar todo esse entendimento aplicável e evitar que ele permaneça apenas como mais uma compreensão teórica, é fundamental desenvolver a capacidade de autoavaliação. Em outras palavras, aprender a identificar de onde você está operando internamente dentro dessa experiência: da mente, da emoção ou da consciência. Essa distinção é decisiva, porque o mesmo relato sobre uma conexão pode ter origens completamente diferentes e, consequentemente, levar a caminhos totalmente distintos. Quando a pessoa está predominantemente no campo mental, existe uma necessidade quase que automática de explicar, justificar e sustentar a experiência através de conhecimento acumulado. A pessoa fala sobre tudo que já estudou, os livros que leu, os cursos que fez, as experiências espirituais que teve, a mediunidade, os sinais e as sincronicidades. Existe um discurso elaborado, estruturado, muitas vezes coerente, mas ainda assim preso a necessidades de validação. Nesse estado, o conhecimento funciona como um mecanismo de defesa refinado, parecendo que a pessoa chegou no estado de consciência mais ampla. Mas, na verdade, não está necessariamente neste estado, nem mesmo está mentindo ou se enganando. Ela apenas está usando a mente para tentar organizar algo que, na verdade, ainda não foi integrado. Há compreensão, mas não há transformação proporcional. A fala é extensa, explicativa e muitas vezes gira em torno de provar que aquilo que viveu tem um significado maior. Já quando a pessoa está operando pelo campo emocional, o movimento é outro. Aqui, o que se manifesta não é a explicação, é a dor, o sofrimento. Surge o choro, a urgência, o desespero, a vitimização. O desejo por uma solução rápida, quase um milagre. A fala vem carregada de sofrimento, rejeição, abandono, saudade, confusão, injustiça. Há uma necessidade intensa de alívio imediato. Nesse estado, a pessoa não quer compreender, ela quer cessar a dor.
e por isso tende a buscar respostas externas, soluções rápidas ou formas de restabelecer a conexão que foi rompida. O foco ainda está fora, no outro, na situação, no que precisava voltar a ser como era antes. Tanto o mental quanto o emocional fazem parte do processo. Nenhum deles está errado. O problema surge quando a pessoa permanece fixada nestes estados, sem avançar para um nível mais profundo de percepção. É aqui que entra um terceiro ponto, mais raro e mais sutil: operar a partir da consciência. Diferente do que se imagina, a consciência não se expressa com excesso, ela se manifesta com precisão. Quando alguém começa, de fato, a acessar este nível, algo muda na forma de se posicionar. A pessoa não sente mais necessidade de longas explicações, nem de convencer o outro sobre o que viveu. Também não está dominada por reações emocionais descontroladas. Ela se torna direta. Sabe o que está sentindo, não tem dúvidas e não dramatiza. Sabe o que está pensando, sem se perder em narrativas. Reconhece onde está sem precisar se justificar. Existe uma espécie de lucidez silenciosa. A consciência não fala muito, ela aponta. A pessoa começa a perceber com clareza qual é o padrão que está sendo repetido, onde ela está se sabotando, o que ainda está sendo projetado no outro e, principalmente, qual é o próximo movimento necessário a ser feito. Nesse estado, quando ela procura ajuda de um terapeuta, ela não chega perdida em explicações ou dominada pelo caos emocional. Ela pode dizer de forma simples e objetiva: eu reconheço que estou presa neste padrão. Percebo que ainda existe apego aqui. Entendo que isso não é sobre o outro, mas ainda não consegui me curar sozinha. Perceba a diferença. Não há negação, não há fuga, não há vitimização, não há dúvidas. Há responsabilidade. E isso não significa ausência de dor. A diferença é que ela não governa mais a percepção. A consciência não elimina o processo, ela ilumina o processo. Outro ponto essencial: a consciência não opera em dúvida. Quando há confusão, indecisão constante ou necessidade de validação externa, o que está ativo não é a consciência, mas o ego, tentando se reorganizar, seja através do medo, da insegurança ou da busca por controle. A dúvida é um sinal claro de que ainda há identificação com a mente ou com a emoção e falta autoconhecimento. A consciência, por sua natureza, é direta, clara e silenciosamente assertiva. Por isso, quando alguém realmente acessa esse nível, ela não precisa de longas confirmações. Ela sabe onde está, sabe o que sente e reconhece o que precisa ser feito, ainda que não seja confortável e que precise de ajuda externa. Outro ponto importante: quando a pessoa começa a operar a partir da consciência, ela naturalmente sabe o que precisa fazer. Não porque alguém disse, não porque sente tal coisa, como ocorre no início destes movimentos nas conexões inevitáveis, mas porque há um alinhamento interno mais claro, onde a mente deixa de operar bloqueando a consciência. E então a consciência fala com mais liberdade. E assim ela identifica se precisa de suporte terapêutico, de aprofundar o autoconhecimento, de se afastar de determinados estímulos, de sustentar o desconforto sem reagir impulsivamente. Enquanto a pessoa diz que o seu processo é individual no sentido de estar sozinho, sem a busca por auxílio e continuando a repetir os mesmos padrões, não é a consciência. Enquanto a pessoa diz: eu sinto
que é assim não é a consciência. A consciência não sente e não pensa. A consciência é. Então, as respostas deixam de ser buscadas com desespero e passam a emergir com clareza. E talvez o ponto mais importante de todos: a consciência não está interessada em sustentar aquela história vivida. Ela está interessada em encerrar o ciclo, em superar a situação que naquele momento se apresentou, para que ela visse mais um aspecto de si mesma. Por isso, muitas vezes o que vem a partir dela não é o que o ego gostaria, não é o que eu desejo gostaria, não é a reconexão idealizada, não é a união, não é o retorno do outro e não é a validação emocional. Enquanto existir ainda esses desejos, sentimentos e esperanças, você não está operando pela consciência, está operando pelos corpos emocional e mental inferior, que ainda estão presentes na matéria mais sutil, mas ainda matéria. E a consciência é a conexão profunda com o corpo Atma, com a alma, com aquilo que apenas é, que apenas sabe, não sente e não pensa, apenas é. É o movimento necessário para a libertação deste padrão, a conexão com a alma. Diante disso, uma pergunta simples, mas profundamente reveladora, pode ser usada como prática constante para você se localizar nessa situação. De onde eu estou falando agora? Do meu corpo emocional? Do meu corpo mental? Ou da minha alma? Se a resposta vier carregada de explicação ou dúvida, ou aquele momento onde você precisa ainda de alguns segundos para dizer o que pensa, então provavelmente é a sua mente falando. Se vier carregada de dor, de urgência, de desejo do outro, de memórias e lembranças, é o emocional. Se vier simples, direta e sem necessidade de defesa, ainda que um pouco desconfortável, há grandes chances de ser a consciência se manifestando. É importante compreender também que esse não é um estado fixo. Ao longo do processo, a pessoa transita entre estes três campos: ora mais mental, ora mais emocional, ora com acessos reais à consciência. O ponto central não é eliminar os outros dois, mental e emocional, mas reconhecer onde você permanece a maior parte do tempo. Essa percepção vai te direcionar aos tratamentos necessários naquele momento. E isso muda tudo, porque traz mais clareza neste processo, equilíbrio, organização e faz com que você se sinta melhor, evitando o sofrimento e a dor constante, ou melhor, minimizando o sofrimento, a dor e o excesso de conversa mental, aquela ruminação. Porque enquanto alguém estiver predominantemente operando pelo mental ou pelo emocional, ainda não há clareza suficiente para avaliar a natureza desta conexão. Este é o objetivo de buscar a conexão com a alma. E é também o motivo pelo qual a sua alma te pediu para experienciar esta conexão inevitável que te levou ao despertar. Isso acontece porque ambos pertencem a camadas condicionadas, o corpo mental e emocional, ainda ligados ao ego, às memórias e às respostas automáticas do ser. A mente, por mais sofisticada que seja, ainda interpreta. A emoção, por mais intensa que seja, ainda reage. Nenhuma delas tem precisão suficiente para reconhecer a verdade mais profunda de uma conexão.
Essa leitura só se torna possível a partir da consciência que não está presa à necessidade de interpretar, nem de reagir. É ela que permite acessar um nível mais essencial do ser, onde a percepção não é distorcida por carência, medo ou projeção. E mesmo assim, isso não encerra o processo. Ao começar a viver mais a partir desta consciência, surge uma nova etapa. Avaliar não apenas a conexão, mas a própria capacidade de sustentar um estado mais elevado de relação. Porque existe sim, dentro de cada pessoa, a possibilidade de acessar o que se chama de amor incondicional. Mas ele não é um ponto de partida estável, já construído, e sim um potencial interno a ser desenvolvido. Esse tipo de amor não nasce da carência nem da necessidade de união. Ele emerge à medida que a consciência se expande e começa a se aproximar de estados mais integrados do ser. E aqui está o ponto crucial. Reconhecer uma conexão como espiritual não é o mesmo que estar pronto para vivê-la neste nível. É necessário avaliar. Existe maturidade emocional real de ambas as partes? Há estabilidade interna entre vocês? Há responsabilidade sobre si mesmo em nível suficiente para os abalos que a união traz? Existe reciprocidade nesse nível de consciência que você está experienciando quando fez a avaliação como conexão espiritual? Sem isso, a tendência é retornar ao padrão inicial. Você interrompe o processo de alcançar com mais clareza a consciência, o Atman, a alma, e acaba, então, por sofrer o impulso de salvar, resgatar ou sustentar o outro, o que ainda pertence às dinâmicas do ego. Além disso, é importante manter lucidez. O processo não tem um fim absoluto. Não existe um ponto em que a pessoa chega e nunca mais será afetada. A vida é dinâmica, impermanente e constantemente traz novos desafios. O que muda não é a ausência de adversidade, é a forma de responder a ela. Não mais pelo corpo emocional e nem mais pela mente. Utilizando estes dois corpos como ferramentas e recursos, não como personalidade. Pode haver momentos de queda, de confusão, de retorno a padrões antigos. Isso não invalida o processo. Apenas mostra que ele continua em movimento. Por isso, mais importante do que buscar um estado permanente de elevação é desenvolver a capacidade de retornar à consciência repetidas vezes, sustentando esta energia. É esse retorno constante, lúcido e honesto, dedicado e disciplinado, que sustenta a verdadeira transformação. Por fim, é essencial reconhecer que o despertar espiritual, através dessas conexões, é de fato um dos processos mais desafiadores que alguém pode viver. Ele é cheio de nuances, camadas e mudanças constantes de percepção. Aquilo que em um momento parece ser uma verdade absoluta, no instante seguinte se revela apenas como uma etapa, e logo é expandido, revisado ou até desconstruído por uma nova compreensão. A verdade nesse caminho não é estática, nem permanece a razão que quer concluir. Ela é viva, dinâmica e em constante revelação. Justamente por isso, quando alguém tenta viver essa experiência sozinho, tende a permanecer oscilando entre o mental e o emocional. Mesmo estudando, assistindo conteúdos ou buscando respostas, ainda assim é difícil reconhecer com clareza o que está de fato acontecendo dentro de si. Surgem confusões sutis, intuições que são percebidas, mas interpretadas de forma distorcida. Impulsos que parecem verdadeiros, mas são precipitados, de ação não direcionada e sim desorganizada, decisões tomadas sem direção clara.
O caminho se torna instável e a pessoa pode ter a impressão de estar avançando, mas está em ciclos repetitivos sem conseguir consolidar uma real expansão de consciência. Diante dessa complexidade, o mais assertivo é buscar o apoio terapêutico. O método Kumara se especializou no tratamento desses casos, visto que tem o apoio da Ordem Kumara, seres de consciência superior que atuam em níveis dimensionais elevados, colaborando com a expansão da consciência na Terra, alinhados a uma inteligência maior, reconhecido como o criador deste universo, que oferece um caminho de despertar seguro e direcionado através do projeto de expansão da consciência crística na Terra. Dentro dessa visão, temos uma hierarquia de consciências, as quais têm funções específicas, sendo a ordem Kumara e ordem Micaélica, formada por seres com conexão direta ao Criador e que estabelecem as diretrizes para que se efetive o plano do Criador na Terra. Essas ordens são formadas por seres que expressam o princípio mais elevado de amor e consciência, que inspira caminhos de desenvolvimento interior. Em conjunto a essas ordens, existe os comandos estelares e outras ordens, como os legionários da luz. Seres de energia puramente crística que atuam na execução dos projetos, inspirando pessoas capacitadas, que fazem parte dos comandos estelares e ordens, mas que neste momento estão encarnados na Terra, a canalizarem técnicas de cura eficiente. É a partir dessa perspectiva que surgiu o método Kumara e a técnica de reintegração de almas, que auxiliam a pessoa a organizar esse processo interno, oferece conhecimento através de conteúdos como esse, cursos e workshops, assim como a intervenção propriamente dita, feita através da técnica reintegração de almas. A proposta central deste método é oferecer ferramentas que auxiliam na libertação de crenças e padrões limitadores, traumas e bloqueios emocionais, devido a uma mente condicionada na experiência tridimensional. Liberação de pactos e contratos kármicos, na reorganização interna e no acesso a níveis mais claros de percepção e expansão da consciência. Esse não é um caminho simples de percorrer sozinho. Ter suporte qualificado pode reduzir confusão, evitar ciclos repetitivos e trazer mais clareza sobre o que, de fato, se está vivendo. Se você sente que está passando por esse tipo de processo e quer compreender melhor como organizar essa experiência de forma mais consciente, vale a pena buscar mais informações sobre o método Kumara e a técnica de reintegração de almas. Para isso, você pode acessar a descrição deste conteúdo, conhecer melhor a nossa proposta e, se fizer sentido, entrar em contato direto para aprofundar essa jornada com mais direção e clareza. O link está também na descrição. Vou finalizando por aqui. Gratidão a você que permaneceu comigo até o final. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!